Muito bem, meus irmãos, a aula hoje é sobre o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Penta, 5, tá? Então, e Teucos, rolo, livro, né? Penta é 5 e Teucos é o livro. E hoje nós vamos para a introdução e o capítulo 1 do Pentateuco, tá bom? Bom, o termo Pentateuco, como eu comecei a explicar, vem do grego, né? Pente, né? O penta, né? Que é 5 e teucos, tá? Rolo, livro, volume, tá? A palavra se refere aos 5 primeiros livros, né? Os 5 livros de Moisés, que são os primeiros da Bíblia, tá? O nome foi aplicado, esse nome foi dado pelos tradutores de Alexandria, até vou aproveitar para explicar sobre isso, do Egito, né? Então, no tempo dos gregos, né, dominando, depois de Alexandre, os seus generais distribuíram o reino, né, entre eles, e a parte do Egito ficou para o Ptolomeu, e esse Ptolomeu resolveu construir uma biblioteca, né, e escola, naquele tempo não tinha ainda, e era na forma de biblioteca, as pessoas estudavam na biblioteca, que depois virou escola. Então ele queria ser um centro de referência de educação, porque os gregos eles tinham essa preocupação de fazer o estudo, o ensino e toda essa coisa aí de aprendizado, né? Eles têm isso muito forte, os gregos, tá? Então, por conta disso, né, que os gregos resolveram, né, no caso o Ptolomeu, resolveu construir essa biblioteca no Egito, tá? Em Alexandria, que era a capital do Egito na época, tá? E lá o bibliotecário dele avisou que estava faltando, se ele queria ter a maior biblioteca do mundo, estava faltando um livro importante, né? E inclusive o bibliotecário afirmou que era o livro mais importante, que era a Bíblia dos Hebreus, né? E com isso ele resolveu financiar uma expedição de judeus que viesse de Israel para o Egito, que é vizinho lá, né? Meio longe, mas é vizinho, tá? E que esses judeus que viessem fossem os eruditos, que tivessem condição de fazer a tradução, porque a Bíblia só tinha no hebraico até então, né? Já tinha encerrado o cânon, né, do Velho Testamento com Neemias, né, antes dessa época, né, aí uns 100 anos antes, por aí, ou menos, tá? E eles estavam, agora nós estamos falando daqueles 300 anos, 400 anos entre o último livro do Velho Testamento e Jesus, né? Então 300 anos de Jesus estava nesse ponto aqui do Ptolomeu discutindo com seu bibliotecário e financiou uma expedição de eruditos judeus que viessem no Egito para fazer a tradução da Bíblia, do Velho Testamento, para o grego, do hebraico para o grego, tá? Porque a língua hebraica era meio limitada, era pouco o público-alvo, enquanto que o grego congregava toda em volta do Mediterrâneo, todo mundo sabia falar grego, né? Já estava bem avançado por causa do sistema de helenização que Alexandre tinha adotado. Inclusive, quando chegou na época de Jesus, 300 anos depois, aí sim tinha todo o grego estava bem estabilizado ali. Como o grego era uma língua cultural, de sabedoria, de entendimento, então eles tinham essa preocupação aí, e foi por isso que o Ptolomeu optou por fazer essa tradução da Bíblia, tá? Então ele traduziu do hebraico para o grego, tá? E o nome dessa tradução foi chamado de Septuaginta, tá? Ou versão dos 70, porque é a lenda lá, né? Mais é lendário do que escrito. 72 judeus vieram, né, de Israel para o Egito para fazer essa tradução aí, tá? E isso foi realizado no século 3 a.C., tá? Então o Pentateuco também conhecido pelos nomes de Lei de Moisés, né? O livro da Lei de Deus, tá? Então o nome em hebraico é Torá, tá? Lá no hebraico eles chamam de Torá, cuja palavra é utilizada como título, né? E quer dizer lei, quer dizer ensino, instrução, guia, tá? No hebraico, tá? Esse nome é dado aos primeiros 5 livros da Tanakh, que é o Antigo Testamento, mas tem mais
outras partes aí. A primeira parte são os cinco livros, tá? Os primeiros 5 livros, que são os livros de Moisés, que é chamado de Torá, tá? Que nós chamamos aqui de Pentateuco, que é o alvo do nosso aprendizado hoje. É o texto bíblico básico do judaísmo, tá? Para orientar a fé e as práticas religiosas. Esse Velho Testamento, Tanakh, que é o Velho Testamento hebreu, né? Judaico, hebreu, tá? Ele é composto de 24 livros. Não se preocupe, porque ele é exatamente igual ao nosso, tá? A diferença é só no arranjo dos livros, na posição e no arranjo, tá? Esses arranjos que nós temos veio da Septuaginta, tá? No hebraico, os livros são diferentes, tá? São 24 livros, tá? Ao todo, tá? Onde temos os Nevi'im, tá? Que são os profetas, que são 8 livros. O Pentateuco são 5, os Nevi'im, que são 8, e os Ketuvim, tá? Os Ketuvim, que é os livros poéticos, que nós chamamos, ou escritos, que são 11. Aí somando 11 mais 8 mais 5, tá? Vão dar os 24 livros do Velho Testamento hebraico, tá? Com o mesmo conteúdo que temos. Só um exemplo para vocês: os profetas, né? Os Nevi'im, o livro dos 12, que é chamado os 12, tem os 12 profetas menores. O nosso é dividido em um cada livro, tá? Então, por isso que tem menor quantidade de livros, não de conteúdo, tá? Bom, os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis contém uma introdução da Bíblia, ou de tudo, né? De toda a existência, tá? Embora resumida, é uma história geral dos princípios de todo o universo. Mesmo contestando, não aceitando muita coisa, todo mundo usa o livro de Gênesis como o relato da criação, tá? Mesmo cientistas, mesmo escolas, mesmo história geral, mesmo pessoas que não concordam, né? Mas é o livro mais antigo, é o relato mais completo, mais detalhado que temos, né? Nenhum livro no mundo sobreviveu igual a Bíblia, tá? Para contar a história. Então, não tem outras fontes, né? Mais antigas, tá? Principalmente do dilúvio para trás, nada, né? Nada de outros livros, tá? E depois aí, na época das histórias de 1000 anos atrás, ainda tem algumas coisas, mas mais longe é só a Bíblia, tá? Então, gira, todo mundo cai lá na Bíblia, tá? Todos os estudiosos do mundo utilizam os relatos bíblicos historicamente. Às vezes não usam, né, aquilo religiosamente, mas historicamente sim, tá? Bom, todo o restante da Bíblia, do capítulo 12 até o 22, comenta e esclarece e explica o que está em miniatura nessa introdução, até o verso 11, o capítulo 11, desculpe, do capítulo 1 ao capítulo 11, que é uma introdução à Bíblia, tá? Isso representa um plano maior e universal de Deus registrado num tão pequeno espaço da Bíblia, né? A gente às vezes olha e pensa que a Bíblia é grande, mas ela é bem resumida, porque tem muita coisa para contar, tá? Bom, estatisticamente, os livros do Pentateuco contêm os seguintes números. O primeiro livro de Gênesis tem 50 capítulos. Foi dividido em 1533 versículos. Durante o curso eu explico para vocês como é que foi essa questão de capítulos e versículos, tá? 50 capítulos em Gênesis, 1533 versículos, tá? O Êxodo tem 40 capítulos e foi dividido em 1213 versículos. Lembrando que mesmo que seja em outras línguas, né, traduz lá da Septuaginta, porque o da Septuaginta foi o primeiro que foi feito isso, para o português, por exemplo, aí muda de língua, mas continua com a mesma quantidade de capítulos e versículos, porque traduz versículo por versículo, tá? Números, são 36 capítulos e 1288 versículos. Deuteronômio, 34 capítulos e 959 versículos, tá? O Pentateuco completo, né, é como uma unidade literária chamada de Torá pelos hebreus, tá? Contém 187 capítulos.
e 5.852 versículos, tá? O autor, confirmações internas, os escritores afirmam que Moisés é o autor do Pentateuco e baseiam-se em Êxodo aí, 17:14, 24:4 e Deuteronômio, tá? Outras confirmações também, dão testemunho, além de Moisés, né, do Pentateuco, Josué, Malaquias, o apóstolo João, né, Paulo e próprio Jesus, tá, os quais garantem que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então temos provas mais que suficientes para acreditar que Moisés escreveu. Apesar de que todos os livros da Bíblia têm objeções quanto à autoria por um ou por outro motivo, tá? A gente não vê muita base para isso, mas tem, tá? Tem contestações assim, tá? Uma das coisas é que o escritor mesmo que escreveu, às vezes, no passado, pouca gente sabia ler e escrever, e a pessoa estava ocupada com uma coisa e usava outra para escrever. Paulo foi assim, Moisés foi assim, então tinha um amanuense, né, uma pessoa que escrevia, que materializava. Na hora escreve isso, ele escrevia, então outra pessoa escreveu mais as palavras dele, né? Uma das coisas é essa, mas não é uma contestação, isso não invalida nem tira a autoria de Moisés dos livros, tá? Mas existem contestações mesmo, né, que, né, por esse ou por aquele motivo, né, e livros antigos, quanto mais antigo, mais difícil isso, né, mais difícil de se comprovar a autoria e tudo, né? E também não é o foco da Bíblia provar que o autor da Bíblia é Deus, né? Ele que inspirou os seus escritores, como estamos vendo aí nas outras lições. O Pentateuco, então, contém os relatos da criação no mundo, a origem, a queda do homem, tá? O dilúvio, a escravidão, né? A saída de Israel do Egito, a lei outorgada por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, a formação de Israel como nação, que começou ali no deserto, a peregrinação dos israelitas no deserto durante 40 anos, a transferência de cargo de Moisés para Josué, tá? Esses são os principais assuntos do Pentateuco, aí, das páginas do Pentateuco que nós temos aqui, tá? Bom, capítulo 1 de Gênesis, a introdução, né? No seu material impresso, aí do livro do Pentateuco, capítulo 1. Esse é o livro das origens, tá? E por isso justifica o nome, tá? Que significa o começo. Gênesis quer dizer o princípio, tá? Porque lá na Septuaginta eles colocaram nome nos livros que nem tinha nomes, tá? Não era costume deles colocar nomes. Então, o que eles faziam? Pegavam o início ali, a primeira linha ali, né? Do que estava escrito e colocava como título do livro. Como o Gênesis começa no princípio, criou Deus o céu e a terra, o nome do livro ficou no princípio, que é origem, que é o Gênesis, tá? Então, isso justifica o nome, que é o começo, é o princípio, tá? Sem o livro de Gênesis, a Bíblia seria incompleta, né? De difícil interpretação, entendimento, porque é a partir do Gênesis, né, que se busca as raízes hermenêuticas, né? Onde nós procuramos as raízes dos assuntos teológicos contidos tanto no AT quanto no NT, tá? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tá? Então aí está, né, a nossa investigação seria incompleta se não fosse aí essa parte aí, tá? Bom, para os judeus, sobre o título, né, o livro de Gênesis era conhecido pelo nome de Bereshit, tá? Porque no hebraico usa mais a garganta aqui para palavras com SH, tá? Bereshit, tá? Que significa no princípio, tá? Os tradutores da Septuaginta, no entanto, deram o nome de Gênesis, né? Que quer dizer começo, princípio, como eu já disse, origem, início, né? Portanto, Gênesis é o antigo, real, verdadeiro, mas não faz parte do original de Moisés aí, tá? A autoria, né? Segundo a tradição, né? Já falamos da autoria do Pentateuco, agora estamos falando da autoria do Gênesis, né? Segundo a tradição judaico-cristã, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, né? No século XV a.C., 1500 anos antes de Cristo, né? No deserto, enquanto peregrinava rumo a Canaã, tá? Ali uns
500, 400 anos depois do dilúvio, tá? Aqui se vê certa dúvida quanto à data, tá? A cronologia localiza a peregrinação entre 1401 e 1361, tá? 40 anos, o que leva o leitor a um choque cronológico, né? Mas é um assunto de difícil solução, essa questão de cronologia antiga, como eu já disse para vocês, tá? Então, determinar datas para eventos tão antigos, sem uma precisão escrita, sem uma investigação certa, é muito complicado, tá? Então a gente usa datas prováveis, né? Nunca afirme que foi nessa data, que foi nesse tempo. Foi provavelmente nesse tempo, mais ou menos nesse tempo e assim por diante, tá? Um dos questionamentos, porque no livro de Gênesis, principalmente, tem muita coisa da tradição antiga, dos ancestrais dos judeus, desde antes, né? Tem a descrição do dilúvio e tudo. Aí alguns questionam que Moisés pegou escrito que já tinha, né? Usou história de outras pessoas e por aí vai. A forma que foi, não importa, né? Ele tem uma linha aí ditada por Deus e organizada pelo próprio Deus, porque ela é perfeita, né? Seria matematicamente impossível encadear todos esses eventos se não tivesse uma coordenação central, né? Alguém por trás de todas essas coisas aí, tá? Porque tem muita coisa envolvida, né? Como a gente vai ver aí durante o curso, né? Teologicamente, né? Doutrinariamente, tá? É impossível que isso aconteça sem uma coordenação fora. Até a ciência já chegou a essa conclusão, tá? Os cientistas mesmo, né? Recentemente um cientista publicou nos Estados Unidos que é muito difícil toda essa organização do universo e todas essas coisas sem uma mente superior e inteligente para fazê-lo, né? Que consiga organizar todas as coisas. Bom, qual é o tema do Gênesis? Tá? O tema é a origem da criação do homem, a origem do pecado e a origem da salvação, tá? Aqui temos 4 temas, né? Que é a origem da criação de todas as coisas, a criação do homem, do pecado e da salvação. São 4 básicos temas aí, tá? Então a salvação começou no Gênesis e não na igreja, no Evangelho de Mateus, tá? E esses 4 temas, então, eles não serão conhecidos correto e completamente sem se consultar o livro de Gênesis, tá? Todas as origens desses temas se acham registrados aí no primeiro livro e somente através dele, né, desse livro, o leitor pode conhecer esses assuntos teológicos, né, a partir da sua origem. E o objetivo, né? O tema já sabemos, são 4, né? E o objetivo? O objetivo principal do livro de Gênesis, né, é apresentar um registro autêntico das origens do mundo, uma prova escrita ali, né, que conhecemos principalmente da criação de todas as coisas, do mundo e das outras coisas, do homem, né, e por aí vai, tá? O tema, né, o tema do livro de Gênesis é a origem da criação do homem, do pecado, da salvação, como a gente viu, tá? Então, fundamento doutrinário para isso. Várias doutrinas fundamentais da fé cristã são conhecidas no livro de Gênesis. A gente poderia citar uma lista delas aqui, né? Angelologia, cuidado, não é angeologia, é angelologia, tá? Doutrina de Deus, cristologia, né? Doutrina dos anjos, doutrina do pecado, doutrina da salvação e por aí vai, tá? Vários conceitos, fundamentos doutrinários se encontram no livro Gênesis, tá? Todas essas doutrinas, né, e outras têm a sua base no livro de Gênesis. Sem essas informações, né, que são conhecidas, essas doutrinas, né, elas seriam apenas superficiais e a gente não teria como, né, fundamentar um pensamento, né, hermenêutico acerca desses assuntos, que dá interpretação ortodoxa à Bíblia, ao livro, tá? Então o livro de Gênesis é de grande valia para isso. Bom, onde vemos Jesus no livro de Gênesis? Lá na página 16, seu material impresso, tá? Jesus está profeticamente presente em Gênesis
em 3 referências. No 3,15, tá? O descendente da mulher e salvador do mundo. No 12, Gênesis 12, verso 3, o descendente de Abraão e abençoador de todas as famílias da terra. E em 49, Gênesis 49, versos 9 e 10, o leão da tribo de Judá. Tá? Todas essas passagens falam da salvação universal, tá? Ou seja, oferecido a todos os povos e indivíduos pela graça de Deus. Portanto, judeus, gentios, a igreja, né, 1 Coríntios 10, 32, tem a promessa de salvação pela graça oferecida a todos, né, e rejeita quem não possui, né, a felicidade eterna com Deus, né, quem não possui essa salvação. Então, desde o princípio, a salvação foi idealizada para todos, tá? Daí a Bíblia foi levando para aqueles que iam obedecendo, foi levando para uma linhagem que, né, determinada, até chegar em Jesus, né? E Jesus aqui sim estabeleceu a igreja e daí por diante, tá? A questão é que a salvação, né, é para todos os homens, né? O tempo todo. A importância do Gênesis. No sentido teológico, Gênesis é o começo, né, da teologia bíblica, o início, o princípio. Os mais importantes temas a respeito de Deus estão presentes nesse livro singular, nesse livro diferente, tá? A origem do mundo tem fundamento no início de Gênesis, tá? Que significa um ponto teológico básico e central e único no mundo, inclusive, tá? Tentam aí com uma teoria da evolução, que teoria vocês sabem, não é prova científica, poderia ser, é uma teoria científica da evolução, mas é só teoria. Nós temos a prova escrita, né, no livro, mostrando o ponto inicial da criação de forma eficiente, de forma clara e de forma compreensível, tá? E difícil de ser contestado por causa das outras coisas que se encaixam em tudo isso na história, tá? Ninguém pode conhecer como foi criado o mundo, o homem, né? A santidade, o pecado, a graça, sem estudar cuidadosamente esse livro aí, tá? O plano da salvação tem as suas raízes no primeiro livro da Bíblia, né? O julgamento, a providência divina, né? Então, o plano de salvar, de recuperar, tá? Na Bíblia tem tudo isso aí. Bom, na página 17 nós temos o milagre da sobrevivência de Noé e sua família, né, com 8 pessoas, sobre as águas do dilúvio, e revela o plano especial de Deus com a humanidade, na tentativa de ter um povo puro, um povo honesto, santificado, espiritual, liberto de toda a espécie de males, tá? Então Deus aí demonstrando como é que ele esperava que isso acontecesse. Não que ele não sabia que não ia acontecer, mas ele estava dando para nós um modelo ideal que ele esperava do ser humano, tá? Os primeiros passos da formação do povo de Israel, para através dele revelar o Messias ao mundo, tá? Nos são dados nos capítulos 37 a 50, no final de Gênesis, quando Deus se utiliza de fatos exóticos, né, para providenciar o escape, né, a saída dos descendentes de Abraão do Egito, tá? Para resgatar eles, embora numa condição de grande sofrimento, e isso tem uma didática também em ensino, tá? Como vamos ver para frente. José, filho de Jacó, né? Filho de Israel, Jacó que se tornou Israel, foi o tipo mais perfeito de Cristo no Antigo Testamento. Lembra que nós temos tipo e antitipo, tá? O tipo é aquele que serve de exemplo, que representa o outro personagem. No caso, José é um representante mais sublime de Cristo no Antigo Testamento. Ele recebeu um nome semelhante ao de Cristo, tá? Zaphanat Paneia, que é o nome que ele recebeu no Egito, né? Que significa Salvador do mundo, né? E a José chamou o faraó de Zaphanat Paneia, tá? No Gênesis 41, 45. Bom, e no sentido literário, o livro de Gênesis no sentido literário é uma das maiores obras literárias conhecidas no mundo, tá?
Moisés escreve de maneira clara, descritiva, e o jeito especial de Deus, né, de agir como guia e autor da criação e da história sagrada. Uma coisa sucinta, abreviada, porque aconteceu muito mais coisa do que o que está escrito, mas muito direto, muito objetivo, uma obra literária perfeita, né? Sem precedentes. Todas as pessoas mencionadas são reais, não são mitológicas, tá? Ou fictícias, como alguns tentam supor. Elas se comunicam durante toda a narração, deixando transparecer o lado exterior, tá? Considerando as coisas materiais em volta, e o interior de um modo mais empírico, né? Enfatizou desejos, alegrias, frustrações, tristezas, amor, ódio, tudo isso descrito, mostrando que eram pessoas reais ali sendo utilizadas por Deus para compor essa obra maravilhosa, né? A grande importância literária é confirmada nas muitas citações do Novo Testamento. Portanto, como literatura universal, o livro de Gênesis é a base literária dos outros livros, né, do Pentateuco, e para todos os outros livros da Bíblia, e como eu afirmei, para os outros livros que tem por aí também no mundo, tá? No sentido histórico, aí entra esse do mundo, né? O livro de Gênesis é rico em fatos históricos, né? Ele conta de maneira simples, direta, a história da criação do mundo, tá? Da formação de Adão e Eva, né? Da queda espiritual, do primeiro assassinato, do dilúvio, né? Das primeiras civilizações, né? Da chamada de Abraão, do casamento de Isaac, de Jacó, né? Dos seus filhos, os patriarcas de Israel, os 12 filhos de Israel, né? Da viagem de José para o Egito, né? E outros, tá? A história se firma nos fatos narrados em Gênesis, com riqueza de detalhes, tá? Gênesis, como livro histórico, então, mostra o lado bom e o lado mal das pessoas mencionadas. É uma característica da Bíblia, ela não esconde, né, a maldade, nada de ninguém. Ela é clara, objetiva e sucinta em todos os seus aspectos, tá? Fala de Adão e Eva inocentes, mas mostra também sua atitude pecadora contra a vontade de Deus, tá? Então, prejudicando todos os habitantes da terra. Revela um Abraão fiel e obediente a Deus, mas conta também os seus erros e pecado, né? De mentira, de adultério, de guerra, tá? Registra fatos importantes sobre Jacó como terceiro patriarca, filho de Abraão, tá? Mas enfatiza também os erros praticados por ele, a sua esperteza, os seus enganos, né? Diz que os 12 filhos de Jacó se tornaram 12 tribos, 12 cabeças de tribo de Israel, tá? Historicamente é isso aí, tá? Bom, os comentários resumidos, né? Apresenta aí um quadro dos comentários gerais do Gênesis, tá? 4 alianças de Deus, tá? A aliança do Gênesis, né? A aliança edênica, né? Do Éden, tá? Edênica. 2,15. Através dessa aliança, Deus concedeu ao homem inteligência, intuição, autoridade, capacidade administrativa com relação ao mundo, né? Ele colocou o homem ali e pôs no jardim, né? Para lavrar ele, para cuidar, para dar nome, para resolver todas as coisas. Deus deu essa capacidade para Adão aí, tá? Então é uma aliança de Deus com o homem no Éden. O homem assumiu a posição de mordomo principal diante de Deus, porque ele tinha o compromisso de cuidar de todas as coisas, ocupar a terra, cuidar da terra, né? Se alimentar de ervas, sementes, frutas, guardar o jardim, tá? E não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a única regra de proibição. O homem tinha liberdade, né? Mas Deus lhe impôs uma só proibição, como meio de provar a sua obediência, tá? A sua obediência, a sua fé e a sua humildade. Essa aliança foi estabelecida no tempo da dispensação da inocência, tá? Antes de Adão e Eva caírem no pecado.
Depois vem a aliança adâmica. A primeira é edêmica, do Éden, né? Onde Deus deu conhecimento para o homem. A adâmica, Deus estabeleceu essa aliança após o homem ter caído, tá? Caiu em pecado, e como solução definitiva de redenção, Deus prometeu a restauração total do homem, através dos descendentes da mulher, que é Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá no Evangelho de João, tá? Gênesis 3:21 está a aliança: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu, tá? Até então não havia sacrifício pelo pecado, mas na celebração da aliança adâmica, da aliança de Deus com Adão, Deus garantiu ali um sacrifício perfeito em favor de toda a humanidade, exemplificando: ele matou o animal, tirou sua pele e fez roupas para o homem. A coisa não estava na roupa, né, que tampava, que cobria a sua vergonha, estava no animal que morreu, que era, né, o ato de Deus de vestir Adão e Eva representou uma figura da morte do Cordeiro de Deus, o derramamento do seu sangue para resolver o problema do homem, para redimir os pecados do homem, né? Então morreu inocente no lugar dos pecadores, tá? Aliança noética, que é a terceira aliança, né? A aliança de Deus com Noé, tá? Após o dilúvio, a primeira atitude de Noé foi se aproximar de Deus, né? Através de um altar onde ele adorou o Senhor, que lhe livrou das águas juntamente com a sua família, né? Através dessa aliança, tá? Noé estabeleceu um pacto, né? Por meio do qual ele prometeu o seguinte: estabeleço a minha aliança convosco, Deus falando com Noé, tá? Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, Deus fez uma aliança com Adão, né? Com Noé, desculpe, com Noé, que não mais ia destruir a terra com o dilúvio, tá? Então, a primeira aliança é edêmica, do Éden. Segunda, adâmica, com Adão. Terceira, noética, com Noé, tá? Deus estabelece a sua aliança com Noé, com sua família e com todos os animais da terra, tá? Na outra aliança, a quarta, a aliança abraâmica, né, de Deus com Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Por meio dessa aliança, Deus estabelece um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão e com a sua descendência, bem como todas as famílias da terra, estendido a todos os que, né,